Paula Ravasco é médica, nutricionista, investigadora e professora universitária. Há quase 25 anos decidiu que queria trabalhar com doentes com cancro, uma área onde acredita que pode ajudar a fazer a diferença. É sobre isso que falamos hoje no Vital, um podcast feito pelo Polígrafo e pelo Viral, em parceria com a Fundação Champalimau. Paula Ravasco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui connosco hoje. Antes de mais, por que é tão importante os doentes com cancro terem acompanhamento nutricional? Atualmente, a evidência, aquilo que nos mostra é que a nutrição é absolutamente essencial para que os doentes consigam chegar à meta terapêutica que nós, quando fazemos a prescrição dos tratamentos, queremos que os doentes cheguem, para conseguir realmente ser eficaz para tratar a sua doença de base. E depois, porque toda e qualquer adição em termos nutricionais e termos a certeza que a pessoa consome energia em quantidade suficiente, proteína em quantidade suficiente, micronutrientes em quantidades suficientes, sabemos que isso vai fazer com que a sua composição corporal se mantenha, a toxicidade dos fármacos e da radioterapia e da cirurgia é menos acentuada. E a pessoa, ao tolerar melhor, também acaba por manter a sua qualidade de vida, manter a sua autonomia, e daí que atualmente é indiscutível o papel de uma alimentação adequada durante os tratamentos da quimioterapia, da radioterapia, todos os tratamentos antineoplásicos. Alguns destes tratamentos causam náuseas, perda de apetite. Neste sentido, quais são os principais entraves à nutrição de um doente com cancro? Quais são as principais dificuldades? São essas mesmas que está a dizer. É exatamente porque os próprios tratamentos causam muitos sintomas, são promotores de sintomas, ou se o doente já tem sintomas por causa da doença, quando inicia alguns tratamentos fica pior. Portanto, a intensidade dos tratamentos aumenta. A intensidade dos sintomas aumenta e, portanto, só a presença desses sintomas, que são sintomas muitas vezes com uma intensidade importante, fazem com que a pessoa não consiga tolerar tão bem o ato de se alimentar. Portanto, a presença dos sintomas é um dos principais entraves para a pessoa não se alimentar convenientemente. A anorexia, a falta de apetite, a náusea, o vómito, as alterações do paladar, as alterações do cheiro, alterações gastrointestinais, obstipação, diarreia, tudo isto pode acontecer. Às vezes podem acontecer todos estes sintomas durante um ciclo de quimioterapia. Estamos a falar de, por exemplo, ciclos de quimioterapia que podem durar 6 meses, 3 meses, 9 meses. Radioterapia que pode demorar 1 a 2 meses com tratamentos diários. Imunoterapia que também demora alguns meses. Portanto, são ciclos e são tratamentos que perduram uma série de dias, semanas, meses, e os sintomas, invariavelmente, e por causa da intensidade dos tratamentos e o tempo que eles demoram a ser administrados, vão se acumulando ao longo do tempo e nós temos que, claro, lidar com eles. Mas existem formas de nós conseguirmos atenuar a intensidade desses sintomas. Isso é muito importante. É uma das coisas que nós esclarecemos os doentes assim que iniciam terapêutica, nós vamos fazer com que sofra o mínimo possível com os sintomas que nós sabemos que podem acontecer dos tratamentos. E é essencial a pessoa seguir todas as recomendações assim que inicia o tratamento. E existem também, do ponto de vista alimentar, alguns conselhos que se dão logo a priori quando a pessoa inicia tratamento para reduzir realmente a intensidade dos sintomas, e fármacos para realmente tratar esses sintomas, exatamente para a pessoa não ter tanta comorbilidade durante os tratamentos, porque depois também vai, com essa comorbilidade, reduzir a sua ingestão alimentar, que é uma coisa que não se quer. E até pode provocar, por exemplo, déficits nutricionais, não é? Pode sim. Se forem sintomas muito intensos em que a pessoa ou deixe de comer ou reduza significativamente a capacidade de se alimentar, claro que isso depois vai contribuir para que a pessoa, durante 1 mês ou 2 meses, imagine-se, reduz para metade a sua ingestão alimentar porque não tolera, porque não se sente bem. Claro que cumulativamente, como qualquer pessoa que reduz a sua ingestão alimentar para perder peso, claro que um doente com cancro que está a fazer uma terapêutica, que está a fazer com que tenha mais sintomas, secundário a isso, reduz a sua ingestão alimentar, vai ter déficits nutricionais, vai perder peso e também pode ter outros déficits específicos de outros nutrientes, de vitaminas, de proteína, tudo isso. E em que medida é que a nutrição pode ser útil também a melhorar a tolerância aos tratamentos e até a eficácia? Atualmente, aquilo que se acredita e aquilo que os estudos mostram é que existem vários componentes dentro da alimentação que são essenciais para que a quimioterapia seja mais eficaz.
Temos nutrientes com uma componente anti-inflamatória, como sejam os ácidos gordos ômega 3, que atualmente já existem, já estão recomendados nas guidelines da nutrição em oncologia, e que em doentes selecionados realmente há que ponderar ou o aumento da sua ingestão ou pelo menos uma ingestão adequada. Temos as proteínas que são essenciais para manter a estrutura muscular, e nós sabemos que o doente com cancro seletivamente começa a perder massa muscular assim que é diagnosticado. Só com a presença da doença oncológica, isto é um dado adquirido atualmente, só o cancro faz com que a pessoa seletivamente comece a perder músculo, aumenta o desgaste muscular e o doente não tem a capacidade fisiológica para repor o músculo que vai perdendo, e para isso é essencial realmente a ingestão proteica, para isto pelo menos ser mitigado. Nós sabemos que não conseguimos parar completamente esta perda de massa muscular, mas conseguimos manter. E para isso os aminoácidos são essenciais. A energia também é essencial, porque sem energia não adianta nós aumentarmos muito a ingestão de proteína, porque sem energia depois o organismo não consegue produzir células musculares em quantidade suficiente, e temos as vitaminas e os minerais em quantidades adequadas, que também só conseguem ser mantidas através da alimentação, uma vez que estão desaconselhados os suplementos nutricionais completos, multivitamínicos, multiminerais, durante os tratamentos antineoplásicos. Portanto, eu diria que estes componentes, tanto em macro como em micronutrientes, são essenciais para a eficácia terapêutica, através também da manutenção da composição corporal, que atualmente tem um impacto muito significativo em termos da sobrevida global do doente oncológico e do seu prognóstico. O tema do cancro e da nutrição no cancro é muitas vezes alvo de desinformação nas redes sociais. É muito comum serem partilhadas curas milagrosas, mesinhas, receitas, alimentos e suplementos que prometem curar o cancro. Por exemplo, falava-se muito na dieta alcalina, agora fala-se muito na dieta cetogénica, como às vezes, em algumas publicações, até como sendo eficazes na cura do cancro. Há algum fundamento para estas ideias? Há algum alimento, alguma dieta ou suplemento que seja de facto eficaz a tratar o cancro? Não dessa forma. Não de todo dessa forma. Em relação à pergunta que me fez, se existe algum fundamento, eu também gosto muito de explicar isto, porque eu acho que isto é importante as pessoas entenderem, que é, do ponto de vista teórico, há sempre uma justificação para essas teorias acontecerem. Elas não acontecem porque sim. Alguém não se lembrou que é aquela molécula, daquele xarope, daquela substância que vai fazer alguma coisa. Não, isto tem sempre algum fundamento. E o fundamento muitas vezes são, e a maioria das vezes é, ou estudos experimentais em animais de experiência ou em linhas celulares, em que nós, numa caixa de Petri, temos um meio de cultura, temos linhas celulares a crescer, pomos essas linhas celulares em contacto com uma substância qualquer, imagine-se com polifenóis, e existem vários estudos com isto, e com esses polifenóis nessas linhas celulares, nessas células, quando são submetidas à radiação, morrem menos. E, portanto, alguém viu estes estudos e aproveitou este conceito e vende essa ideia como as pessoas a fazer este tratamento façam suplementos de polifenóis porque a quimioterapia ou a radioterapia não vai ser tão tóxica, vai se sentir muito melhor e, portanto, isto vai tudo correr melhor. E isto é importante as pessoas terem noção, que é, uma coisa são estudos em células, em que nós olhamos para a célula, percebemos como é que ela se multiplica, o que é que ela faz, como é que ela se replica, mas estamos a falar de meios minúsculos, microscópicos. Outra coisa são animais de experiência, ratinhos e animais um pouco mais complexos, mas normalmente não se utilizam animais mais complexos neste tipo de experiência. Estamos a falar de meios altamente controlados e depois, porque um animal de experiência nunca, mas nunca tem a carga de doença do que um ser humano tem. Por exemplo, existem estudos, e isto também em função, por exemplo, da dieta cetogénica ou das dietas de restrição calórica, que supostamente fazem com que o cancro não cresça tanto. Isto também vem do conceito de uma experiência ou de várias experiências com animais, em que se fez restrição calórica e que se percebeu que a carga de tumor que o ratinho tinha reduziu. E isto já foi, num número limitado de pessoas, reproduzido no ser humano, e isto nunca se consegue, porque um animal de experiência chega a ter uma massa tumoral que atinge 20% do seu peso corporal, e isto no ser humano nunca acontece. E depois porque o ser humano é altamente complexo, muitíssimo mais complexo do que um animal de experiência. E aquilo que nós conseguimos perceber
e que é útil para a ciência evoluir no sentido de nós entendermos a cinética dos fármacos, o efeito da radiação, quais é que são as células que são destruídas, qual é que é o efeito dessa destruição, é útil para nós percebermos tudo isto. Mas há um limite para nós conseguirmos, ou devemos, extrapolar esta informação para o ser humano. E aquilo que está, a maioria das vezes, por detrás das várias teorias, das múltiplas dietas, dos múltiplos suplementos, produtos, xaropes, elixires, gotas, pós, o que possa imaginar, chás, o que possa imaginar, eu vejo isso muito, são muito estes conceitos, que é uma ideia que vem de uma experiência altamente limitada, que depois é feita esta extrapolação para o ser humano e é vendida esta ideia como uma ideia que vai ser útil para aquela pessoa e que vai viver mais tempo, que o tratamento vai ser melhor, que a pessoa vai se sentir melhor, que o seu cancro vai desaparecer, que o seu cancro vai ficar curado, e se não fizer assim, a coisa não vai funcionar. E isto é claro que é uma ideia que é errada, é óbvio que é errada, e é sobretudo, eu tenho muito esta aflição quando sou confrontada com isto na prática clínica, que é muito aquela ideia que isto é criminoso, isto não se faz, porque há riscos reais. E quais são? Há vários. Posso lhe dar um exemplo, por exemplo, em relação à dieta alcalina. Há uns anos atrás eu tive um senhor que tinha um cancro da próstata e que eu apanhei o senhor no hospital. Eu segui ao senhor em consulta, mas depois o senhor deixou de ir fazer os tratamentos de radioterapia, abandonou a terapêutica. Porquê? Porque tinha enverdado por uma corrente, não é? De fazer um tipo de intervenção que nada tinha a ver com os tratamentos de radioterapia ou de quimioterapia que na altura o senhor tinha indicação para fazer, e foi fazer outras coisas, vitamina C injetável, entrou numa espécie de estudo, num sítio qualquer que faziam este tipo de intervenção, porque foi vendido que a vitamina C, que é um componente altamente antioxidante, ia proteger as células daquele doente, e esta vitamina C, supostamente injetável, portanto era uma terapêutica que era feita intravenosa, ia fazer com que fosse tão tóxica que as células tumorais iam desaparecer, iam morrer e o senhor ficava curado. E o senhor abandonou as terapêuticas e foi fazer esta terapêutica. E o senhor apareceu um ano depois, penso eu, com uma doença disseminada, metastizada, e era um senhor jovem, metastizada para o osso, aliás o senhor acabou por falecer pouco tempo depois, exatamente porque houve abandono da terapêutica, que é a terapêutica que a evidência mostra que realmente consegue fazer alguma coisa para tratar a doença, para fazer outro tipo de intervenção natural, supostamente com um nutriente, com um suplemento, sem efeitos adversos, sem qualquer risco, e abandonando as outras terapêuticas. E também existem os outros riscos de, por exemplo, também em relação à dieta alcalina, tive um outro doente que entrou no hospital numa urgência, com uma falência pré-renal, porque estava a fazer sais de bicarbonato de sódio para alcalinizar a água, porque supostamente a dieta alcalina vai curar o cancro, porque o cancro gosta de um ambiente ácido e o doente ou a pessoa, ao fazer uma sobrecarga alcalina, o cancro vai desaparecer. Claro que o senhor entrou de urgência com uma falência pré-renal, que foi difícil de inverter e que depois percebeu exatamente o que é que o senhor estava a fazer. Portanto, estes são 2 exemplos, mas há vários. Há os riscos diretos da interferência de fazer-se determinado tipo de composto e esse composto cortar o efeito da quimioterapia ou da radioterapia. Os suplementos com antioxidantes, por exemplo, vitamina C, selênio, vitamina E, são contraindicados durante o tratamento de radioterapia, porque nós, quando estamos a irradiar um tumor, nós queremos que aquelas células morram, e nós queremos que aquelas células morram exatamente por oxidação. Ao fazermos um suplemento com antioxidantes, estamos a proteger as células do cancro. E, portanto, vamos fazer com que aquelas células fiquem mais protegidas para continuar a crescer. E isto é contraindicado e isto está nas guidelines. E depois há os riscos de toxicidades diretas, de a pessoa fazer doses supraterapêuticas de coisas, seja lá que coisas essas forem, ou sejam vitaminas ou minerais. E nós temos uma recomendação para uma dose diária que não deve ser ultrapassada, porque o nosso organismo não consegue lidar
com cargas de micronutrientes em doses acima do normal. Por exemplo, nós precisamos de 90 mg de vitamina C diariamente, que é o que se consegue ingerir em 2 laranjas, ou 2 kiwis, ou em morangos, aqueles alimentos que são mais ricos em vitamina C. Quando nós fazemos um suplemento de vitamina C, estamos a ingerir 1 grama de vitamina C por dia. Estamos a falar de 1000 miligramas versus 90 miligramas, que é o que nós precisamos. O que é que o organismo faz ao resto, a estes quase 1000 miligramas que nós estamos a ingerir diariamente por via do suplemento? Deita fora, porque as células não conseguem fazer nada àquela quantidade toda de vitamina C. E isto vai ter consequências, porque depois vai ser quelada no rim com os oxalatos, vai fazer pedras, vai fazer areias. A nível hepático, também o próprio metabolismo hepático vai se inverter, porque toda esta quantidade de nutrientes, o organismo tem que resolver este excesso e tem que deitar fora. Mas no caminho de deitar fora, não deixa de ser, ou potencialmente poder ser acumulado noutras vias e que podem trazer riscos. Por exemplo, a vitamina D. E atualmente muita gente fala da vitamina D, de ser importante, e é bem importante para a estabilidade do osso, para a osteopénia, a osteoporose, atenção aos níveis corretos da vitamina D, eventualmente fazer um suplemento, tudo isso. E agora, nós temos também outro risco, que é todos estes suplementos de vitaminas e minerais são de venda livre nos supermercados. Portanto, as pessoas vão, veem um rótulo que diz toma este suplemento e fica com músculos melhores, toma este suplemento e fica com ossos bons, e vai tomar vitamina D. O problema da vitamina D é lipossolúvel. Ao nós ingerirmos uma quantidade acima daquela que nós conseguimos metabolizar, o organismo, quando se vê a braços com aquela vitamina D toda, a vitamina D precisa de cálcio para ser metabolizada, precisa de cálcio para ficar estável, e o organismo tem que ir buscar cálcio onde está a reserva. E onde é que está a reserva do nosso cálcio? No osso. Nós temos pessoas a fazer suplementos de vitamina D com megadoses de vitamina D, porque aumenta a vitalidade, porque também ajuda nos cancros de alguns tipos de cancro, o cancro ósseo, o cancro da mama. Supostamente existem estas ideias. As pessoas fazem sobrecargas de vitamina D e aquilo que se percebe é que a longo prazo, passado 10 anos de começar esta toma, começam a ter osteoporoses mais precoces. Portanto, estas coisas não são de todo isentas de risco e têm vários riscos associados. Ou riscos de morte iminente, uma falência aguda do rim, do fígado. Também, por exemplo, posso dar outro exemplo de, passando a marca, os suplementos da Herbalife. Há uns anos atrás, deram entrada 2 pessoas na urgência do hospital com uma falência hepática iminente. Entraram na lista de espera para transplante. Um seguiu para transplante, o outro morreu. Não conseguiu lá chegar. E depois percebeu-se que era associado exatamente a estas tomas destes produtos. São produtos que muitas vezes não se sabem como é que são produzidos, não se sabe a qualidade microbiológica que eles têm, não se sabe a composição correta daquilo que lá está dentro que as pessoas fazem e tomam, para além de outros suplementos que até podem ser suplementos cuja formulação está correta, mas que as pessoas tomam em quantidades normais do que aquilo, ou muito acima do que aquilo que é recomendado. Portanto, os riscos podem ser inúmeros. E naturalmente que numa pessoa que está a fazer tratamentos, os tratamentos são tratamentos de quimioterapia e radioterapia, são tratamentos muitas vezes muito dolorosos, são tratamentos com um investimento da pessoa muito, muito grande, implicam realmente uma disponibilidade muito grande e é aquilo que realmente nós conseguimos oferecer e que nós conseguimos perceber que a ciência nos diz que é a única coisa que conseguimos fazer com que pare o crescimento daquela coisa que está a crescer dentro do corpo de uma pessoa, que acaba por ser um organismo autónomo. E é um organismo altamente organizado, o cancro. Quando a pessoa toma alguma coisa que corta o efeito destas terapêuticas, é como se não estivesse a fazer nada. E, portanto, vai ter tudo o que está associado às terapêuticas. Vai ser operado, vai fazer os ciclos, vai ao hospital, tudo isso, pode ter complicações, etc., para depois não servir para nada. E isto é claro que é muito frustrante e, portanto, eu acho que todos estes riscos dentro daquilo que me perguntou são inúmeros. E a vários níveis, agudos, crónicos, toxicidades tardias, falências iminentes, há muita coisa que pode acontecer. Voltando aqui à questão do acompanhamento de doentes com cancro, que cuidados nutricionais são essenciais para quem já terminou o tratamento? A alimentação deve mudar, deve haver cuidados que permanecem?
deve haver cuidados que permanecem e os cuidados que permanecem para aquilo que é considerado o cancer survivor, né, o sobrevivente de cancro, aquilo que está recomendado nas guidelines mais recentes do World Cancer Research Fund e do American Institute for Cancer Research é a pessoa manter o seu peso adequado, não aumentar de peso, manter o nível de atividade física adequado para o seu escalão etário e para a sua saúde metabólica e manter a ingestão alimentar dentro das recomendações para a população em geral. Estas são as recomendações que todos os cancer survivors devem ter. E atenção realmente a ter uma ingestão variada de todos os alimentos, tanto de origem vegetal como de origem animal, e os peixes, os ômega 3 e os frutos secos, para que realmente consiga suprir estas necessidades a longo prazo e isto fazer com que a sua saúde metabólica a longo prazo também se mantenha, para que realmente a estabilidade da doença também seja uma consequência deste estilo de vida. Sim. E em relação à prevenção do cancro, esta é uma preocupação cada vez mais presente. Que papel tem a alimentação? Existem alimentos ou padrões alimentares que reduzem significativamente o risco? Não existem alimentos que reduzem significativamente, existem padrões alimentares. Nós não podemos dizer que há alimentos maus ou alimentos bons, há dietas erradas. É claro que nós temos alimentos maus, não é? Nós temos alimentos que são altamente processados, feitos de misturas, de farinhas, muitas vezes nem sequer têm componentes alimentares na sua constituição e estes alimentos, à partida, não devem sequer estar presentes na alimentação e na dieta. Mas aquilo que nós temos é, globalmente, um padrão alimentar que pode, esse sim, aumentar o risco de vir a desenvolver cancro. Aquelas que são os padrões dietéticos Western Diet, que é uma coisa que foi muito importada dos Estados Unidos, exatamente pela massificação de determinado tipo de produtos alimentares, esse sim, mas não só por uma associação direta com a alimentação, mas depois pelas consequências metabólicas deste tipo de padrão alimentar, o excesso de peso, a obesidade, resistência à insulina, dislipidémia, toda esta constelação de fatores, mais a inatividade física, mais a presença de determinados alimentos em grandes quantidades, isto sim, percebe-se, e atualmente existem poucas dúvidas, que realmente temos uma constelação importante para ser mais um fator de risco para a doença oncológica. Dentro de depois os riscos familiares que podem acontecer, de outras exposições específicas das pessoas que também podem aumentar o risco, mas realmente este tipo de padrão alimentar, com a inatividade física e com outros estilos de vida, pode realmente aumentar o risco de cancro. E há padrões alimentares protetores? Que protegem. Temos a dieta mediterrânica, não é? Que atualmente é uma daquelas que é mais consensual e que é muito rica em alguns nutrientes anti-inflamatórios, que é rica em vegetais, que é rica em fibra, em micronutrientes que são considerados micronutrientes protetores e que são essenciais, e que aquilo, no fundo, que a dieta mediterrânica consegue fazer é com que a pessoa que a ingere consiga satisfaça todas as suas necessidades e todas as necessidades fisiológicas que o seu corpo precisa para que as células funcionem de uma forma adequada. Isso só se consegue fazer quando existe realmente uma ingestão mantida e adequada a longo prazo de todos os alimentos que a dieta mediterrânica tem e que é muito rica em. Existe depois as variações da dieta mediterrânica, mas globalmente são as dietas e os padrões dietéticos mais ricos em vegetais, mais ricos em peixe, mais ricos em frutos secos, que são realmente padrões dietéticos mais adequados. Para terminar, gostaria de saber como é que gostava que a sociedade passasse a encarar a nutrição, nomeadamente nesta área do cancro, no futuro. Isso é uma grande pergunta. Isso é mesmo uma grande pergunta. Isso, em termos da sociedade, eu diria que o esforço em termos educacionais tem que ser muito maior. As pessoas têm que perceber, existe essa obrigação, e isso começa desde que nós somos crianças, né, e pequeninos, e começamos a perceber o que é a vida e a fazer as escolhas adequadas, mas, sobretudo, percebermos porque é que as devemos fazer. E esse esforço educacional tem que acontecer, porque isto também é o que se percebe nas sociedades mais desenvolvidas. Quanto maior o nível educacional, quanto maior o nível de literacia, quanto maior o esclarecimento das pessoas, também melhores as escolhas, também melhor será o seu padrão de vida, também maior será a sua saúde global e a incidência de determinados tipos de doenças crónicas, incluindo o cancro, é menor. E eu acho que isto é a forma como nós devemos encarar tudo o que tenha a ver com escolhas
porque a alimentação é uma escolha, não é? Somos nós que escolhemos aquilo que queremos comer, bom ou mau, e se nós não soubermos o que é que estamos a fazer e quais as consequências daquilo que estamos a fazer, não escolhemos bem, não é? Ou escolhemos padrões que não são aqueles que são mais adequados para nós. E nós, em termos de sociedade, globalmente, eu diria que todas as questões de nós integrarmos os cuidados alimentares muito cedo na nossa vida e muito cedo em qualquer padrão de doença com a qual tínhamos contacto é absolutamente essencial, porque muitas vezes isto acontece com outro tipo de patologias, com hipertensão, doença cardíaca, colesterol alto, as dislipidémias. Se nós fazemos uma intervenção muito específica em que a pessoa perde 10 quilos porque tem excesso de peso, muitas vezes estas coisas desaparecem quando a pessoa tem essa adequação no seu estilo de vida. Começa a praticar exercício físico, perde algum peso porque tem excesso de peso e faz algumas alterações na sua alimentação e só isto, consegue fazer com que a pessoa deixe de ter hipertensão, muitas vezes reduz a terapêutica farmacológica que está a fazer e deixe de ter esta sobrecarga do ponto de vista da doença e, portanto, consegue viver muito mais tempo. Da mesma forma como nós fazemos isto, temos que encarar isto para todas as doenças, porque atualmente a evidência o que nos diz é que se nós não nos alimentarmos de forma conveniente durante o processo de doença, tudo não vai correr tão bem como era suposto correr. E isto eu acho que socialmente toda a gente tem que começar a pensar assim. E começarmos a pensar que realmente as implicações que uma alimentação correta tem para todo o nosso processo de vida são essenciais. E nós sabemos que quando nós nascemos precisamos de comer para sobrevivermos, porque ninguém sobrevive sem comer, nós não sobrevivemos do ar e pronto, de todo. Isso depois também levaria-nos para outras questões e outras preocupações e outras correntes que muitas vezes acontecem. E, portanto, eu acho que uma maior preocupação, mas, sobretudo, uma consciência daquilo que realmente nós conseguimos controlar, que é a nossa alimentação, no fundo é aquilo que nós sentimos que podemos controlar e que conseguimos controlar, deve realmente ser o mais adequado possível dentro dos estilos de vida e que deve ser encarado assim por toda a sociedade. Obrigada. Obrigado eu.